Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 8 horas. A Vibe Mundial. Olá, queridos, bom dia para você, ouvinte da Vibe Mundial, segunda-feira, dia 19 de maio, estamos ao vivo em mais um programa O Direito Azul. Muito feliz de estar com vocês. Hoje nós vamos conversar sobre mais um direito não visto, não reconhecido pela nossa consciência. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o direito à saúde. Vocês sabiam que o direito à saúde, ele é um direito não reconhecido pela nossa consciência? Isso é verdade, gente, porque as doenças, de forma geral, elas são inerentes ao ser humano. Todos nós já ficamos doentes de alguma forma, né? E a gente acredita que isso é normal, que isso é algo do ser humano, que isso é comum. E, na verdade, não é. Nós não fomos feitos para sermos doentes. Nós somos feitos para termos saúde. Saúde em todos os nossos corpos. Vocês sabem, quem estuda a espiritualidade, sabe que nós temos mais de um corpo. Não apenas o corpo físico. Nós temos o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, né? O corpo físico, ele é a materialização, ele é uma densidade um pouco mais forte dos outros corpos. A gente conversa muito isso no Direito Azul em si. A materialização física do nosso corpo, tridimensional, ele é uma matéria mais densa, de modo que os outros corpos, eles são feitos da mesma matéria, só que numa densidade um pouco mais sutil. E a saúde, ela engloba todos os nossos corpos. Nós já temos aí uma medicina que ela fala de uma forma um pouco mais integrada. A tendência no futuro é que ela expanda, né, o conhecimento, expanda a forma de ver. Isso também faz parte do direito azul. Por quê? Nós temos o direito de ter essa consciência. Quando nós cometemos infrações, vamos voltar lá na ideia do direito azul que nós conversamos nos outros programas, quando nós cometemos infrações de consciência, desequilíbrios de balança, infrações de direito, nós desequilibramos a balança. Isso afeta diretamente a nossa saúde, porque é onde nós quitamos as nossas dívidas. Percebam que nós temos uma consciência, nós temos deveres, nós temos obrigações enquanto seres, enquanto humanos, enquanto consciências divinas. Isso impacta diretamente a nossa saúde. Deixa eu esclarecer um pouquinho melhor para vocês. Vamos lá, retomando a ideia de direito azul. Esse é o nosso terceiro programa. Quem já me acompanhou nos outros sabe a ideia, né, que eu conversei com vocês a respeito do que é o direito azul. Eu vou retomar um pouquinho hoje para quem está chegando agora, tá bom? Você ouvinte aqui da Vibe Mundial. Nós estamos ao vivo toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tá? Aqui na 95,7 FM. Quem está chegando hoje, seja bem-vindo. Tá? Um beijo pra você. Inclusive, gente, quem faz aniversário hoje, um beijo pra você, tá? Feliz aniversário. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Seja muito feliz. Os taurinos, né? Isso me veio aqui agora de falar pra vocês. Gente, vamos lá. O que é direito azul? Direito azul diz respeito a todos os direitos que são ocultos à nossa consciência. Nós somos seres inteiros, nós somos seres divinos. Os direitos que nós exercemos aqui no planeta Terra, as leis que são escritas, eu vou fazer esse paralelo todo o programa aqui no comecinho, para vocês conseguirem se adaptar, para vocês entenderem. Tem muita gente que está começando a acompanhar o programa agora, tá? Eu vou falar isso rapidamente para vocês se inteirarem. Eu comecei fazendo uma introdução, que nós vamos falar hoje sobre o direito à saúde, então eu vou retomar um pouquinho, só para ficar claro para quem está chegando agora. A gente já volta a falar, né, expor um pouquinho melhor sobre o direito à saúde. Eu vou retomar um pouquinho do que é o direito azul.
nós somos seres com consciência divina, ok? Então, nós temos direitos e obrigações. As leis positivadas no nosso ordenamento, elas servem a interesses humanos, a interesses que são, como é que eu vou explicar? Vocês sabem, a interesses que servem a obrigações humanas, né? Não necessariamente eles fazem parte da justiça. Então, eu como advogada ouço muito isso. As pessoas falam, poxa, mas isso não é justo. Isso está na legislação, mas isso não atende o meu interesse. Isso não faz sentido dentro da justiça. Isso não me respalda. Isso não é justo em si, mas está na lei. Por quê? Porque as leis escritas, elas atendem a interesses de grupos, interesses de classes. E eles são, sim, escritos com esses propósitos, não necessariamente para atender à justiça. O que é a justiça? A justiça é equilíbrio de balança. A justiça dentro da espiritualidade, ela busca um equilíbrio de balança. Então, nós, enquanto seres divinos, temos a responsabilidade de buscar e de manter este equilíbrio. Conversei com vocês no primeiro programa que nós temos uma responsabilidade enquanto seres divinos. Tudo o que nós fazemos existe, né? Tem uma repercussão no universo. Então, não existe nada que fique oculto. Tá? A consciência não existe. Se você fizer algo, isso vai ter uma repercussão, certo? Por que azul? Porque o azul foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Isso é uma pesquisa histórica, tá? Aí tem a ver com o comprimento de onda da cor, porque é um comprimento mais sensível. Então, a nossa história da humanidade, ela passou muito tempo não percebendo a cor azul, por mais que ela estivesse diante dos nossos olhos. Então, essa referência da cor relacionada aos direitos compõe essa ideia de direito azul. Porque nós temos direitos que são ocultos à nossa consciência, certo? Então, por mais que eles estejam ali diante dos nossos olhos, eles ainda não são ocultos. Essa é a ideia de direito azul, ok? Então, vamos lá. Direito à saúde vai ser o direito azul de hoje. Nós temos direito à saúde em todos os nossos corpos. Poxa, Tamires, mas por que eu fico doente? Parou para pensar nisso? Porque existe um desequilíbrio. Existe um desequilíbrio de balança. Esse é o motivo pelo qual você fica doente. E mais, quando a gente pensa em questão de energia, a gente vai entender que não existe apenas uma existência. A vida, ela passa por vários ciclos de morte e renascimento. Isso se a gente for lá na física, tá? A gente for lá em Lavoisier, por exemplo, a gente vai lembrar que ele dizia que na natureza nada se cria, nada se forma, tudo se transforma, de modo que faz sentido a história, né, o conceito de morte e renascimento, portanto, de reencarnação. A gente sabe que até mais ou menos 518, a própria igreja, os próprios cristãos, eles eram reencarnacionistas. Isso mudou aí com alguns imperadores que quiseram manipular alguns textos históricos, né? Algumas questões aí, por questão de poder, a Bíblia foi manipulada, enfim, a gente não vai entrar muito nisso agora. Quando nós exercemos os nossos direitos de forma egocêntrica, quando nós exercemos os nossos direitos de forma irresponsável, quando nós fazemos coisas achando que os outros não estão vendo e por isso existe a impunidade, a minha consciência vai me cobrar disso. E onde que eu vou pagar? Na saúde. Percebam? Dívidas kármicas, por exemplo, elas vão repercutir diretamente na saúde. Isso é muito importante que vocês saibam, porque hospitais, gente, são penitenciárias, ok? Às vezes a gente olha assim, né, aquelas pessoas que estão... Você que está no hospital hoje, né, você que de repente passa por uma doença grave e fala, poxa, mas eu não fiz nada, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? De repente pensa... Se isso não faz sentido de algo que tenha acontecido em outra existência
em outra época, em algo que você precise ressignificar. Porque o nosso inconsciente, gente, ele guarda todas as nossas informações, tá? Então, hospitais são penitenciárias. Se existe alguma doença no meu corpo físico, que notem, ela não começa no corpo físico, tá, gente? As doenças, elas seguem um caminho, tá? Só para vocês entenderem. As doenças, elas começam no corpo emocional, no corpo mental, depois elas caminham para o corpo físico. Não é uma materialização direto no corpo físico, ela segue um caminho. A cura da mesma forma. A cura, ela não vem diretamente no corpo físico. Ela segue também o outro caminho, dos corpos mais sutis para o mais denso, que é o físico, que é o tridimensional. Então, para eu alcançar a cura, não é só tomando o remédio. O remédio ele vai tratar o corpo físico paliativamente. Todo remédio? Sim, todo remédio. Tá? A medicina ela tem avançado um pouquinho mais nesse sentido, atualmente. Nós esperamos aí que as próximas décadas elas sejam de uma medicina um pouco mais integrativa. Já temos aí, né, alguns relatos, alguns estudos que proporcionam uma medicina mais integrativa. Essa é a expectativa para as próximas décadas. Mas resumindo para você, se você tem uma doença, se você já passou por uma enfermidade, você está buscando um reequilíbrio de balança. Você tem algo desequilibrado na sua consciência, em algum dos seus corpos ou no seu corpo físico. Pode ser uma somatização de emoções desequilibradas. Pode ser alguma dívida que você está quitando, ok? Isso precisa ser trabalhado, a cura precisa ser buscada dentro das suas emoções, dentro da sua consciência, antes de ser tratado o corpo físico. Dívidas kármicas costumam, sim, ser quitadas com saúde. E aí a gente volta lá no primeiro programa, quando eu falei, né, que existe a questão da responsabilidade de tudo que nós fazemos. Lembra que eu falei que não existe prescrição, não existe anonimato. Se eu faço algo que não é certo, que não é correto, você vai quitar isso, gente, não tem como fugir. Ah, mas ninguém viu. Não importa, você tem uma consciência, você sabe o que você fez, você vai se punir. A sua consciência vai te cobrar o que você fez, porque o seu eu superior sabe a correspondência espiritual que isso acarreta para a sua alma, para a sua evolução. E a forma de você quitar isso é na sua saúde, seja nessa existência, seja em outra encarnação. Senão não faria sentido, por exemplo, crianças passarem por doenças graves, né? Crianças passarem por situações, por exemplo, de câncer. Quem já conheceu aí um setor de oncopediatria de um hospital sabe muito bem o que eu estou falando. Poxa, mas crianças são espíritos endividados? São espíritos endividados. E quanto antes vocês souberem disso, mais fácil é de ressignificar e mais fácil é de alcançar a cura. Porque senão parece que, poxa, Deus é muito injusto, né? Por que que ele permite que uma criança sofra? Por que que ele permite, né? Não fica aquela sensação de injustiça? E, gente, eu tô aqui para falar para vocês que não existem injustiças no universo. Deus não é injusto. O que existe é retomada de equilíbrio, de balança. Sempre. Tá? Não existem injustiças. Se você passa por algo, é porque algo foi provocado. É porque uma balança foi desequilibrada e ela sempre vai buscar a proporção. Eu gosto muito daquele exemplo do pêndulo do Newton. Vocês já viram aquelas bolinhas? Quando você puxa uma bolinha e você solta as outras bolinhas, elas voltam proporcionalmente? Já viram isso? É exatamente isso, tá? O efeito que você provoca, você vai ter uma reação proporcional. Ah, eu vou socar a parede. Eu posso socar a parede? Posso. A minha mão ela vai sofrer o mesmo impacto do soco que eu der na parede. É assim que funciona, tá? O direito em si, o direito que eu falo, que é o direito azul, ele é físico. Ele possui uma reação física,
tá? Então, vocês precisam entender que doenças não são injustiças. Elas estão ali justamente para alcançar a cura. Quantas doenças, gente, elas não são para a cura? Vocês já pensaram nisso? As doenças existem para que o espírito alcance a cura. Percebem? Não é para que exista a morte em si. Doenças graves existem para que o espírito alcance a cura. E vocês têm o direito, percebam, vocês têm o direito de saber disso. Esse é um direito azul fundamental da nossa existência. Ele está bem diante dos nossos olhos, ele faz sentido lógico e nós temos o direito de percebê-lo. Justamente porque ele é lógico, justamente porque ele é evidente. Se nós não tivéssemos este direito, ele não se manifestaria diante de nós. Nós não teríamos por que olhar para ele, porque ele se manifesta diante da nossa vida, ele mostra resultados, né? Então, quando nós sofrermos qualquer tipo de doença, a gente precisa pensar o seguinte: poxa, eu estou em desequilíbrio. Algo em mim está me cobrando, algo em mim está ressoando com algum desequilíbrio que eu tenho. Pode ser uma simples gripe, pode ser uma doença grave. Algo entrou em desarmonia. E aí, se a gente buscar, por exemplo, na metafísica, se a gente buscar em medicinas mais integrativas, causas emocionais das doenças, a gente vai ver que faz sentido. O próprio Google já traz algumas referências pra gente. Poxa, tive uma dor de garganta. Põe no Google lá, causa emocional da dor de garganta. Você vai encontrar resultado, tá? Já existe várias referências sobre isso. Já tem, a internet já traz, já existem estudos, mas eu preciso que vocês passem a olhar um pouquinho mais para isso, porque senão a gente fica muito só naquela questão de medicina. Não é, olha só, gente, não é para trocar o tratamento médico só por isso, tá bom? O que eu busco trabalhar com vocês é uma expansão de consciência. Tá? Não estou aqui falando para vocês, deixa de ir no médico, deixa de fazer tratamento, deixa de tomar o medicamento. Não é isso, tá? Não é isso. A gente vai buscar uma expansão de consciência, porque as coisas, elas precisam trabalhar juntas, tá? A medicina, a química, a farmacêutica, ela existe também, fruto de vários estudos, fruto de muito tempo de pesquisa, fruto de muito trabalho, ok? Mas nós precisamos compreender não apenas o tratamento, mas o motivo daquilo existir. E o direito à saúde, ele é um direito azul muito importante. Por quê? Porque nós fomos criados para termos vida em abundância. Nós somos fruto do amor divino. E a doença, ela é o quê? A doença é uma parte de morte, vocês concordam? Onde existe doença, algo morreu, alguma célula está em desequilíbrio. Não existe vida em abundância dentro de uma doença. E nós somos feitos à imagem e semelhança do divino, para termos vida em abundância. Então, se existe uma doença, ali existe também morte. Nós precisamos buscar a saúde, ok? Então, o direito à saúde, retomando, ele é um direito azul fundamental de todo ser encarnado, de toda consciência que aqui habita no planeta. Nós precisamos enxergar que dentro das doenças existem quitações, retomada de balança, de equilíbrio de balança. Nós precisamos entender que isso corresponde a algo que nós devemos corrigir, arrumar, algo que nós mesmos desequilibramos. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, mensagem de hoje do Direito Azul, retomando, o direito à saúde é um direito fundamental da nossa existência. É um direito azul, sempre esteve diante dos nossos olhos, nós precisamos enxergá-lo dessa forma. Nós temos direito à saúde integral em todos os nossos corpos. Hospitais são penitenciárias, dívidas kármicas podem ser quitadas através da saúde, ok?
A medicina ela tem avançado dentro de uma forma mais integrativa, buscando a questão emocional, buscando a questão mental. Nós precisamos enxergar isso de uma forma mais ampla. Nós temos este direito. Nós precisamos compreender desta forma, porque nós temos o direito de buscar a saúde e a vida em abundância, ok? Todos nós temos o direito à cura em todos os sentidos. O que nós precisamos para alcançar a cura? Ressignificar. A cura, ela vem, já falei, eu vou repetir, a cura, ela vem dos corpos mais sutis para os mais densos, o corpo físico. Então, mudando o sentimento, mudando o pensamento, mudando energia, aos poucos eu vou alcançando a cura. Mudando vibração. Vamos lá, rapidinho, eu vou conversar isso com vocês em outro programa, hoje não dá tempo. O amor, ele é o fruto da vida. O amor cria a vida. Se eu vibro amor, eu construo saúde. Faz sentido para vocês? Como que eu construo saúde, como que eu alcanço cura vibrando amor. Isso é tema de um outro programa, a gente vai conversar mais sobre isso. Para alcançar a cura, eu vibro amor. Certo? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Programação hoje da rádio tá incrível. Continuem por aqui, tá? Tem muita coisa pra gente aprender. A Vibe Mundial, ela traz um conteúdo muito rico a respeito de espiritualidade. Você que trabalha, que tem a condição de trabalhar, de estudar, ouvindo rádio, continua por aqui. Põe aí no ao vivo, vai ouvindo o que os outros comunicadores têm para conversar. O conteúdo que eles passam ajudam muito a gente entender também o que eu falo aqui no Direito Azul, tá? Serve de fundamento para a gente poder conversar os nossos outros programas. Então, continua por aqui. Espero você segunda-feira que vem, 8 horas da manhã, ao vivo, tá? Tem um outro conteúdo. E eu quero agradecer a participação de vocês. Estejam sempre aqui. Obrigada. Pessoal que está aqui ao vivo também, na live, um beijo para vocês. Gente, obrigada pelo carinho. A partir da semana que vem, o pessoal pediu também ao vivo, eu vou fazer o sorteio de um exemplar, tá bom? Do Direito Azul, semana que vem. Então, estejam comigo aqui, tá? E eu vou tirar também uma carta do tarô do Direito Azul, tá? Todo o programa eu vou fazer a tiragem de uma carta. E no outro programa a gente vai começar a interagir. Então, quem quiser também ligar aqui na rádio, a gente vai conversar ao vivo, ok? Gente, obrigada, um beijo para vocês. Boa semana. Que Deus nos abençoe, ok? Um beijo, tchau, tchau, gente.